Então vamos estudar agora moléculas e poeira interestelar. Até agora nós nos preocupamos com estrelas, com planetas, mas no meio interestelar também existe matéria, existem grãos, existem moléculas. Não é assim um meio muito rico em moléculas e grãos. A densidade do meio interestelar entre uma estrela e outra é o que nós chamamos de meio interestelar. A densidade desse meio é 10.000 vezes menor do que o melhor vácuo que a gente consegue fazer em laboratório aqui na Terra. Vamos lá. O melhor vácuo que se consegue produzir aqui tem 10.000 átomos por centímetro cúbico. Esse é um vácuo realmente muito bom. No meio interestelar, você tem 1 átomo por centímetro cúbico. 10.000 vezes menos. Tá? Aí você conclui, bom, se ele é um vácuo tão perfeito, vamos ignorá-lo. Né? Por que estudar a matéria que é um vácuo tão perfeito assim? É relevante estudar porque as distâncias entre as estrelas são gigantescas. E mesmo com pouca matéria, você acumula uma grande quantidade quando você soma tudo. Né? Então, existem algumas razões de por que a gente estudar. Uma é porque numa galáxia como a Via Láctea, e basicamente todas as galáxias espirais, e mesmo as irregulares, né, tem quase tanto gás e grãos no meio entre as estrelas, quanto a soma de todas as estrelas. Então, é importante estudar por causa disso, porque é uma parte importante, é um ingrediente importante da galáxia. Né? Outra razão, é desta matéria que se formam as estrelas. Então, se você quiser entender como é que as estrelas se formam, por que as estrelas se formam, e principalmente onde as estrelas se formam, é melhor você estudar o meio interestelar, porque é lá. Tá certo? E, finalmente, quando as estrelas morrem, o que elas fazem? Jogam matéria para fora. Né? Jogam matéria, ou sob forma de nebulosa planetária, ou sob forma de resto de supernova. Jogam matéria para onde? Para o meio interestelar. Né? E essa matéria, nesse meio interestelar, vai se misturando com matéria ejetada por outras estrelas. Né? Depois de você ter 10.000, 100.000 estrelas mortas vagando por aí, começa a formar nuvens, se agregam e formam uma nova geração de estrelas. Então é muito importante a gente estudar esse gás, essa matéria que nós chamamos de interestelar, que fica entre uma estrela e outra. Tá? Bom, aqui nós temos o mapa mundi da Via Láctea, que é uma imagem que eu já mostrei diversas vezes para vocês, e certamente vocês vão ver muitas vezes ainda, porque ela é muito eloquente. Né? Você vê a estrutura da Via Láctea como uma região gosmenta no céu, brilhante, e aí você vê muitos defeitos aqui, que aparentemente alguém poderia concluir que é falta de luz de estrelas, né? Não. São nuvens de poeira que impedem que você veja as estrelas, a luz das estrelas que está sendo emitida por detrás delas. Tá? Quando você olha aqui embaixo, você tem somente o plano, né? Até colorido, em cima é preto e branco. Você vê então com mais
detalhes, onde você tem aparentemente a região mais luminosa da galáxia, que é Sagitário, aqui, não é? E as outras regiões com poeira. Quando você olha no infravermelho, você percebe que isso aqui é uma poeira que está atrapalhando a visão, porque na verdade a luz da galáxia existe por toda parte. Então é só comparar esta imagem aqui com esta que você nota que a galáxia tem estrelas por toda parte, não existem regiões que são totalmente vazias de estrelas, né? E por que no infravermelho é melhor do que na luz visível? Porque os grãos têm um certo tamanho. E o comprimento de onda da luz, se for do tamanho dos grãos, essa luz é espalhada. Se o comprimento de onda for maior do que os grãos, ela pode ignorar os grãos. Então, os grãos só atrapalham a visão para comprimentos de onda de luz no infravermelho. E quanto maior o comprimento de onda, menos ela atrapalha, porque o comprimento de onda torna-se maior do que as partículas. Tá? Então, nós dizemos que as regiões que têm poeira são regiões de extinção. São regiões de extinção, sofrem extinção interestelar. E as estrelas que estão por trás da poeira, eles sofrem um efeito que nós chamamos de avermelhamento. Porque a luz delas é espalhada pelo grão de poeira, mas a luz azul, que é de comprimento de onda menor, é mais espalhada do que a luz vermelha, que tem um comprimento de onda maior. Então, isso dá um efeito de avermelhamento. As estrelas parecem mais vermelhas, por extinção interestelar. Tá certo? Nós vamos estudar aqui só a luz interestelar, mas a poeira interestelar. Mas existe poeira também no sistema solar. Nós não vamos estudar isso agora, mas existe a poeira zodiacal, que produz a luz zodiacal, né? Existem os anéis em torno dos planetas, que também têm poeira. A poeira também foi importantíssima para formar planetas, estrelas e assim por diante, né? Qual é o tamanho desses grãos de poeira interestelar? Vamos ver. Um átomo tem tipicamente 0,1 nanômetro. Tá? Um nanômetro é uma dimensão 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. 1 bilhão de nanômetros dá 1 metro. Então, um átomo tem tipicamente 0,1 nanômetros. Uma molécula pequena tem tipicamente 1 nanômetro. E um grão de poeira interestelar tem tipicamente 100 nanômetros. 0,1 micron. É claro que nem todos os átomos têm o mesmo tamanho, nem todas as moléculas têm o mesmo tamanho e nem todos os grãos de poeira têm o mesmo tamanho. Existem tamanhos variáveis. Estamos falando aqui de um tamanho típico. 100 nanômetros. Tá certo? Quer dizer, 100 vezes maior do que uma molécula típica. Uma molécula pequena, típica. Né? Aqui tem uma imagem de uma simulação de um grão de poeira interestelar e vocês vejam a escala, né? Essa pequena reta lá é de 1 micron. Então vocês vejam que pode ser maior do que 1 micron. Né? Isso seria uma ideia de um grão. E a estrutura do grão de poeira, imagina-se que possa ter, no núcleo de um grão de poeira, possa ter ferro. Esse ferro está circundado por grafites e silicatos. Grafite, vocês sabem, é carbono. E silicatos são compostos de silício e oxigênio, os dois átomos.
né, forma um silicato. Né? Então, esses são essencialmente os ingredientes que nucleiam um grão. Mas em torno disso você tem elementos, moléculas, que se congelam e se agregam à superfície. Por exemplo, água. Mas não só água, vários outros elementos, como por exemplo, CO2, NH2, né, podem se agregar na superfície e, inclusive, essa superfície ela é muito importante para formar moléculas. Que os átomos se encontram na superfície e acabam um grudando no outro, formando moléculas e depois a luz aquecendo ou por fotodissociação pode liberar essas moléculas para o espaço. Essa é uma das maneiras de formar moléculas para o meio interestelar. Né? Então, você tem uma estrutura central, um manto, e aqui na superfície esses elementos materiais de moléculas congeladas. Né? Isso aqui é uma simulação de computador para estudar como é que esses núcleos podem ser formados a partir de agregação espontânea de silicatos, grafites, ferro e assim por diante. Né? Existem muitos estudos sobre isso, já que a poeira, que parece, em princípio, tão desinteressante, né? Muitos astrônomos consideram a poeira como fonte de ruído, né? Mas tem muitos astrônomos que passam a vida inteira estudando a poeira, porque tem muito interesse em conhecer, porque ela é realmente muito importante. Para se você quiser estudar, conhecer o ciclo de vida de uma estrela ou de um planeta, o segredo, muitas vezes, está na poeira. Ok, mas além de poeira, nós temos um gás interestelar também. A matéria interestelar normalmente é entendida como sendo poeira, que é matéria sólida, e gás, que é matéria gasosa. Né? Esse gás pode assumir diferentes formas. Gás ionizado, átomos ionizados, átomos neutros ou moléculas. Muitas moléculas são detectadas no espaço. Existe uma área da astronomia que se chama astroquímica. Né? É a química do meio interestelar, basicamente. Né? Então, nas nuvens moleculares gigantes, que são essas grandes manchas escuras que você vê nas fotografias, né, essas nuvens têm massas muito grandes, né, vão de 1.000 a 10 milhões de vezes a massa do Sol. É uma nuvem molecular gigante, dessas que você viu, e daqui a pouco eu vou mostrar mais algumas dessas nuvens. A temperatura é muito baixa, vai de 10 a 20 graus Kelvin. Tá? 10 a 20 graus Kelvin. Elas têm dimensões de 15 a 600 anos-luz e quando a nuvem é muito tênue, você tem moléculas relativamente simples. Por exemplo, o CN, o CH, o CO. O CO é o monóxido de carbono, né? OH, o H2O, vulgo água. Né? É claro que não são forma de água, são moléculas, né? Gás molecular. NH3, que é a amônia, né? CH4, que é o metano, e assim por diante. São moléculas, em geral, que têm hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre, que são os elementos químicos mais comuns do universo. Né? Mas você também tem moléculas orgânicas mais complexas. Por exemplo, formol, que é o que nós chamamos de formaldeído, né? Vinagre, que é o ácido acético, açúcar, que é o glicolaldeído. Então você veja que o meio interestelar tem um gosto interessante, vai desde o vinagre até o açúcar, né? O doce e o azedo estão presentes no meio interestelar. Né?
Nas nuvens frias, muito densas, nas partes mais densas, a densidade pode ser muito maior, né? Nessas grandes... Você tem ainda o cianoetileno, o acetolaldeído, que são ingredientes importantes para formar os aminoácidos. E os aminoácidos são os elementos que estruturam as proteínas, né? Que são importantes para a vida. Tá? Ninguém está dizendo que no meio interestelar você pode produzir vida, né? Na verdade, nós não acreditamos que isso possa ser possível. A única maneira que a gente sabe que existe vida é onde tem água em estado líquido. Eu digo água em estado líquido porque é óbvio que a água é líquida, né? Mas nós temos muitas situações que você tem H2O, mas não em estado líquido. E mesmo que hajam elementos orgânicos, moléculas orgânicas complexas, mostra que a química dessas regiões é muito interessante, porque sugere que a formação de moléculas cada vez mais complexas, num contexto interestelar, é possível. Tá? E, eventualmente, no contexto planetário, isso seja potencializado. Hoje nós conhecemos mais de 120 tipos de moléculas no meio interestelar. Mais de 120 tipos de moléculas diferentes, né? Então, é um estudo realmente muito rico. E, além das moléculas que eu já citei, é muito comum você ver, por exemplo, o acetileno, que é usado para... Para que vocês usam acetileno? Hein? Maçarico. Maçarico. O álcool etílico, que é o ingrediente básico para caipirinha, né? É uma das moléculas mais importantes do meio interestelar. Você veja que é uma coisa universal, né? O álcool etílico. O glicol etileno, benzeno e assim por diante, né? Moléculas orgânicas. Mas isso aqui é um assunto, se você quiser estudar a astroquímica, você tem assunto para estudar a vida inteira, porque é muito interessante, né? A quantidade e a complexidade de moléculas que existem. Muito bem. Aqui, então, nós vemos uma nuvem molecular gigante. O que vocês estão vendo não é molécula. O que vocês estão vendo também não é poeira. Vocês estão vendo o efeito da poeira. Né? Você tem um fundo cheio de estrelas e na frente uma nuvem com muita poeira e também moléculas, mas a poeira espalha a luz das estrelas que estão lá atrás. Então você não vê as estrelas, porque a luz é espalhada. Tá certo? Então nós dizemos que essa luz das estrelas lá atrás é extinta. E se você prestar atenção, aquelas estrelinhas que você ainda vê são todas vermelhas. O efeito do avermelhamento interestelar. Os grãos espalham mais a luz azul, que tem comprimento de onda mais curto, e menos os comprimentos de onda vermelhos, que são mais longos. Por isso as estrelas parecem mais vermelhas. Nós dizemos que elas estão avermelhadas, né? Essa é uma nuvem molecular chamada Barnard 68, que é uma nuvem bastante conhecida e famosa. Ela tem meio ano-luz de diâmetro e está a 500 anos-luz de distância de nós, né? Aqui nós vemos uma outra nuvem molecular que tem a alcunha de cabeça do cavalo. Alguém olhou para a fotografia e reconheceu uma cabeça de cavalo, quer queiram, quer não. E aí você vê de uma maneira muito interessante a presença de uma nuvem molecular gigante. O que é a nuvem molecular gigante? Ela ofusca o que está atrás.
Atrás você tem nebulosas que emitem luz avermelhada, azulada, e na frente você tem essa nuvem molecular gigante cheia de poeira, que simplesmente não deixa você ver o que está atrás dela, né? Agora vocês vejam uma coisa interessante. Esta mesma nuvem molecular que ofusca no visível, você vê qualquer coisa? Se você olhar no infravermelho, você espera ver o quê? A poeira espalha luz visível, mas ela emite luz no infravermelho. Porque ela tem também uma certa temperatura. E todo objeto emite alguma radiação. As moléculas, essas moléculas todas que nós vimos, elas não emitem luz na faixa óptica, mas elas emitem linhas moleculares no infravermelho e em rádio. Então, se você tirar uma fotografia no infravermelho, você vê o quê? A emissão da nuvem molecular. Hã? Você vê as estrelas aqui de trás, mas você vê a emissão da própria nuvem. A emissão de moléculas e a emissão da poeira. Tá? É a nebulosa em emissão agora. Para isso você tem que tirar uma fotografia no infravermelho. E essas duas foram tiradas pelo telescópio espacial Hubble, no óptico, essa esquerda embaixo, e no infravermelho, à direita em cima. Então essa é a cabeça do cavalo em duas versões, né? Versão extinção e versão emissão. Tá? Aqui tem uma outra nuvem molecular que fica na nebulosa da Carina, que também foi tirado pelo telescópio espacial. E aqui, IC 1396, uma nebulosa que tem o sugestivo nome de a tromba do elefante. O que é a tromba do elefante? É uma nuvem molecular gigante que tem muita poeira, que impede você de ver o que está lá atrás. Mas se você tirar uma fotografia no infravermelho, você vai ver o quê? A tromba do elefante emitindo luz. Certo? E como é que é a luz emitida pela tromba do elefante? Não parece mais uma tromba do elefante, né? Isso aqui está mais para Gasparzinho, o fantasminha camarada, né? Dependendo de como você olha para a natureza, a impressão que você tem pode ser bastante diferente, né? Numa hora pode parecer tromba do elefante, noutra hora um fantasminha. É a emissão. Isso é uma nuvem molecular gigante, emitindo poeira, a luz da poeira, e a luz das linhas moleculares, né? Essa aqui foi tirada por uma nave chamada Spitzer, que era um telescópio de infravermelho, né, que fotografou muitos desses objetos no infravermelho. Aqui eu mostro para vocês a nuvem molecular Barnard 86, do lado de NGC 6520, que é um aglomerado globular, um aglomerado aberto, jovem, muito jovem. Então vocês vejam que aqui é uma região de muita formação estelar, só que aqui essa nuvem foi mais rápida do que essa, né? Essa foi mais precoce, formou estrelas antes do que a nuvem. Essa certamente está formando estrelas ou vai formar estrelas no futuro próximo. Mas são duas nuvens em tempos diferentes, uma do lado da outra. Uma formou estrelas e a outra ainda não formou. E, finalmente, algumas dessas nuvens também se fragmentam em pedaços maiores e menores. E é muito comum você ter nuvenzinhas muito pequenas, que são chamadas de glóbulos de Bock. Glóbulos de Bock. Bock foi o sujeito que descobriu essas nuvens, né? E se imagina, essas nuvens têm massa muito pequena, uma massa de 2 a 50 vezes a massa do Sol,
imagino que eventualmente elas possam formar estrelas, mas hoje nós sabemos que muitas delas, na verdade, são estrelas, só que a gente não vê no óptico porque tem muita poeira, né? Mas são estrelas que estão lá. Se você observar no infravermelho, você enxerga, né? Mas muitas delas ainda não são, eventualmente não vão se tornar, porque a massa é muito pequena, né? São muito pouca massa para se formar muitas estrelas. São fragmentos de nuvens moleculares, né? E que, ao mesmo tempo que já formam estrelas, já produzem uma nebulosa ionizada, tem alguns núcleos, talvez por serem muito densos, não estão sendo ionizados na mesma proporção e formam, então, uns pequenos glóbulos, chamados glóbulos de Bock.